Capítulo 3. Êxodo 3, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo 3, de 1 a 10. Um trecho bem conhecido da nossa Bíblia, onde nós vamos estar buscando as mensagens que o Senhor tem para cada um de nós, conforme nossas necessidades, conforme nossos corações. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Eu vou ler na minha versão, os irmãos me acompanham em leitura silenciosa. Fazemos assim para evitar o choque de versões e todos compartilharmos da clareza do texto. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei até lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente te vi, a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exadores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do hebeu e de outros povos. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos meditar, queridos, sobre como Deus se revela a cada um de nós. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, por este momento, quando nós, como a tua igreja, como o teu povo, estamos agora reverentes diante da tua palavra, para ouvirmos, Senhor, os teus conselhos. Rogamos, pois, Senhor, que pelo teu Santo Espírito nossos corações sejam sensibilizados, de modo que todos venhamos a compreender claramente a tua voz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nos estudos de teologia em geral, existe uma consciência comum em todo mundo que estuda teologia. Não há nada que possamos saber a respeito de Deus que Ele não revela. Nós só podemos conhecer qualquer coisa a respeito do Senhor Deus quando Ele a revela para todos nós. Não temos como deduzir, não temos como estudar, não temos como pesquisar, não há nada que possamos fazer para conhecermos absolutamente nada a respeito de Deus. Somente podemos saber dele aquilo que ele quer que saibamos, e ele nos revela. Então, nós vemos lá no início do livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz que desde os tempos antigos o Senhor tem se revelado ao homem de muitas maneiras, de todas as maneiras que eram necessárias, de acordo com a necessidade, de acordo com as limitações de cada época. Deus usou profetas, usou sonhos, usou visões, usou todos os recursos que seriam ou que foram necessários para que homens e mulheres ao longo da história pudessem ter revelações a respeito dele, porque não havia outro meio qualquer de saber dele. Com o passar do tempo, nós tivemos na plenitude do tempo a melhor revelação de Deus, que foi a pessoa de Jesus, que Jesus disse: olhe para mim e você está vendo Deus. Ou seja, ele se revelou em pessoa, pessoalmente entre nós.
foi a melhor forma. Nunca estivemos tão perto da clareza, da consciência de quem é o Senhor Deus. A pessoa de Jesus foi a melhor revelação. O próprio autor de Hebreus conclui o seu versículo 1 dizendo, né? Antigamente, Deus usou várias formas para se revelar, mas nos últimos dias Ele se revelou na pessoa do seu Filho, em carne e osso como nós, nos fazendo compreender claramente quem é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E Jesus então cumpriu o seu ministério e voltou para o seu lugar, voltou para a sua glória. E nos deixou então relatos, pessoas que testemunharam, testemunhas oculares, que movidos pelo Espírito Santo escreveram o Novo Testamento. Então hoje nós temos a plena revelação do Senhor, que é a Bíblia. Temos tudo o que precisamos saber de Deus na nossa Bíblia. Tão fácil, tão acessível, tão gostoso de ler, tão fácil aprender a respeito do Senhor. Então é claro que nós compreendemos, aceitamos essa revelação, vivenciamos a revelação do Senhor na sua palavra, que é hoje a única revelação que temos. Não sei se será assim depois que Jesus voltar. Não sei se a Bíblia vai continuar sendo o nosso livro depois que Jesus voltar. Talvez tenha outros. Talvez o Senhor tenha outros ensinamentos. Não sabemos. Mas hoje, até Jesus voltar, a Bíblia é a revelação suficiente que temos a respeito do Senhor. Ouso dizer que ela nem mesmo é completa. Talvez nós venhamos a conhecer muito mais quando estivermos com o Senhor. Mas hoje, tudo o que podemos saber é o que está na Bíblia. E os antigos, as pessoas antigas, menos ainda, menos sabiam, porque não tinham a Bíblia. Nessa época lá de Moisés, que nós lemos aqui, não havia nem mesmo os escritos do Pentateuco. Foi Moisés que escreveu os primeiros livros bíblicos. Então eles não tinham a cultura, as histórias que sabiam, os testemunhos eram passados de pai para filho conversando. Devia ser um momento interessante nas famílias, né? Onde todos se assentavam e o patriarca então ia contar as histórias do Senhor. Eu imagino que os filhos, netos e sobrinhos e toda a família daquela época ficavam ansiosos por aquela hora em que o vovô, o papai, ia sentar lá e contar as histórias antigas. Aquilo era o cinema de então, né? Aquilo era todo o divertimento que existia. Era maravilhoso estudar a palavra de Deus, sobre as revelações de Deus, dessa forma, com essa forma de transmissão. Então, toda a história se desenrolou e foi transmitida às novas gerações dessa forma até aqui, até Moisés. E é claro, nós vimos anjos aparecerem, nós vimos que Jacó lutou com o anjo. Existiram muitas formas de revelação. E nesse caso aqui, nós vemos que Moisés se encontrou com Deus de uma forma especial, diferente. O que ele viu foi uma luminescência. Naquela época, qualquer coisa que estava aceso era fogo. A sarça não se ardia porque não era fogo. Era uma luminescência, ela estava incandescente, estava acesa. Provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, quando viram luminescências sobre a cabeça das pessoas. O nome disso é teofania, significa uma forma visível, uma manifestação visível da presença de Deus, por causa da presença do Senhor. Então Moisés viu aquela coisa maravilhosa e ele disse: eu vou até, por curiosidade, eu vou até lá para ver essa coisa espetacular, maravilhosa. Então aqui nós conhecemos, eu acredito que a maioria de nós já viu essa passagem outras vezes, é uma coisa muito famosa, já teve filme, eu vi um filme disso, acho até que aquele filme nem condiz muito com o que aconteceu, mas é uma história tão fantástica que virou livros, virou contos, virou coisas maravilhosas, boas de contar. Mas eu gostaria que olhássemos para essa história com um olhar especial para ver que Deus usou aqui os mesmos recursos que Ele usa sempre para falar conosco, inclusive hoje. Não precisamos mais da sarça ardente, temos a Bíblia. Talvez a Bíblia seja hoje a nossa sarça ardente, mas nós não temos mais aquele momento, mas temos todos os acontecimentos ligados àquilo. Acontece hoje da mesma forma para que Deus possa se revelar a cada um de nós, para que Deus se revele hoje conosco, porque nós ainda precisamos da revelação do Senhor, ainda precisamos da sua orientação, precisamos da sua manifestação em nossas vidas.
diariamente. Quando Jesus foi para o céu, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos de Deus, eu vou deixar vocês com o Espírito Santo, que é com quem conversamos hoje. É o Espírito Santo que é a pessoa divina em nossas vidas, que nos revela os nossos caminhos, a nossa orientação. E essa revelação segue alguns padrões que eu gostaria de olhássemos juntos nesse texto. Logo de início nós vemos que Moisés estava sozinho no deserto. A revelação de Deus não é coletiva. Deus não fala para grupos. Deus não fala para igrejas especiais. Deus fala para pessoas. Era com Moisés que ele queria falar e não com os hebreus. Então é com você e comigo que Deus quer conversar. Não é com a igreja, não é com a coletividade. Nós nos unimos para cultuarmos a Deus, mas o Senhor fala aos corações de cada um de nós. A revelação de Deus, a revelação da pessoa de Deus é pessoal. E nós sabemos também, pela história de Moisés, nós não estudamos aqui, ficou fora da nossa leitura, mas sabemos que Deus ele preparou Moisés para aquele momento. O povo estava lá há 400 anos, estava com uma dificuldade, então ele acompanhou Moisés desde que era menininho. Todo mundo aqui já estudou provavelmente a história de Moisés, que a mãe dele colocou ele no cestinho, botou no rio, é isso? Todo mundo lembra disso. Tudo aquilo era planejado por Deus, foi articulado pelo Senhor. Certamente o Senhor enviou anjos para que cuidassem do desenrolar da história, para que Moisés recebesse aquela educação especial que ele recebeu, a educação de um príncipe, para poder se tornar um estadista, um homem que entenderia de governos. E depois daquilo, ele teve um problema que fugiu do Egito, foi para o deserto. Até o pastor Júlio dizia que ele foi para o seminário. Ele ficou 40 anos no seminário se preparando para ser um pastor, quando o Senhor então falou com ele. Aqui a gente vê a segunda grande verdade comum à revelação de Deus a Moisés e a todos nós. O Senhor prepara os nossos corações para entender a sua palavra. Ele preparou Moisés. Ele me preparou e prepara você para que nós possamos compreender a sua palavra. Então, segue-se outros acontecimentos que estão ligados à revelação de Deus ao coração de Moisés e que ainda hoje acontecem em nossas vidas. A gente vê no texto que Moisés viu ele foi atraído por uma coisa diferente e se aproximou. Então o Senhor da chama, da sarça, falou com ele e disse: Moisés, Moisés. Aqui tem uma outra particularidade maravilhosa, queridos, da revelação do Senhor. Deus chamou Moisés pelo seu nome. Deus não nos chama de alguém. Ele não diz: ô você, ei fulano. Não, Ele conhece você pelo seu nome, pela sua história, todo o desenrolar da sua vida, acompanhou minuciosamente tudo. Eu acho tão lindo quando no Salmo 139 o salmista diz: e o Senhor anotava todas essas coisas do seu livro, falando da sua formação, do seu nascimento, de quando ele era uma criancinha, e o Senhor acompanhava aquilo com todo cuidado, porque queria que aquele homem fosse um salmista. Ele escreveu um salmo que hoje nós lemos cultuando. Então o Senhor acompanhou as nossas histórias individualmente, desde o iniciozinho, talvez desde antes de nascermos. O Senhor tinha planos, e baseado nesses planos dele, Ele cuidou de todos os detalhes. Por isso que eu tenho convicção em dizer, irmãos, nenhum de nós está aqui essa noite por acaso. Eu ouso dizer que nenhum de nós está aqui essa noite porque quis, mas nós fomos trazidos pelo Espírito Santo. Ele trabalhou diversas coisas ao nosso redor para que hoje nós quiséssemos estar aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Senhor opera em nós tanto querer quanto realizar. Nós sentimos um momento do desejo de participar do culto porque o Senhor trabalhou no seu coração. Talvez ao longo de semanas, ao longo de meses. E depois nós decidimos: estarei lá para ouvir a palavra do Senhor, porque Ele operou o realizar. Portanto,
estamos aqui porque o Senhor tem planos para as nossas vidas. Moisés estava lá naquele lugar porque Deus tinha planos para ele. Deus sabia que ele estaria ali no lugar onde iria se revelar a Moisés, da mesma forma como faz hoje conosco. Então, depois de chamar Moisés pelo nome, aí a gente vê o texto, Moisés diz: eis-me aqui. É um linguajar bíblico que se refere, era muito comum naquela época, mas esse eis-me aqui não é uma coisa muito solene. É o mesmo que a gente dizer: quem está me chamando? O que foi? Quem é? É a mesma coisa. Nós dizemos, alguém diz: Jeter, oi? Foi o que Moisés fez. O eis-me aqui era o quê? Daquela época. Então não era uma coisa solene, mas a gente sabia quem estava falando com ele. Ele não entendeu o que era aquilo. Então é normal que nós não compreendamos claramente a voz do Senhor. Então o Senhor foi e explicou: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dessa igreja. Então ele percebeu em seu coração o quanto era importante ele estar ali naquele momento, o quanto era significativo para a sua vida ele estar ali naquele momento. Ele entendeu que não foi levado até ali por acaso. Então ele cobriu o seu rosto em reverência, porque disse: eu estou diante de Deus. Aí Deus olhou para ele e disse: não se aproxime desse jeito, tire as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Onde nos traz um outro ensinamento que ainda hoje reverbera em nossos corações quando Deus fala conosco. Ele quer que nós nos preparemos para nos aproximar. Ele não quer a nossa aproximação por curiosidade ou por nossas próprias proteções, nossa própria indumentária, mas Ele quer que nós nos despojemos do que temos, do que podemos, de nossas armas, de nossa segurança, e nos aproximemos dele sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de receio, mas confiantes de que estamos nos aproximando de Deus. Então Deus exige de nós, para que nós possamos compreender a sua revelação, que nós nos preparemos para nos aproximar, que nós passemos por uma transformação, nós queiramos mudar para poder nos aproximarmos do Senhor e ouvir a sua revelação para cada um de nós. Então Moisés obedeceu, retirou as sandálias. As sandálias naquela época era uma coisa muito importante, mas muito mais importante do que as sandálias hoje. Aquilo era uma roupa cara, difícil de ter, era um item da vestimenta que poucos tinham. Então tirar as sandálias significa se despojar de toda a pompa, de toda a posição social, de todo orgulho, e se rebaixar a servo para poder se aproximar de Deus. E somente depois de se aproximar de Deus da forma como Ele quer, como Ele acha correto, é que o Senhor então falou com ele, abriu o coração e lhe chamou. Aí nós vemos lá no versículo 10, quando o Senhor disse: vem agora e eu te enviarei. Aqui nós encontramos o desfecho de toda vez que o Senhor fala conosco. Ele sempre conclui a sua revelação com um convite para nos enviar a algo. Deus não chama a gente por acaso, nem à toa, nem por curiosidade para ver o que vai dar. Ele chamou Moisés porque sabia da capacidade de Moisés. Ele sabia que Moisés era um homem que iria governar uma grande nação. Era um homem que iria fazer uma lei que até hoje todas as nações do mundo se baseiam nela para escrever suas leis. Era um homem especial. Ele chama pessoas especiais, pessoas que vão ter condições de cumprir grandes tarefas, e colocou para ele uma tarefa que ele até se assustou e disse: não, Senhor, ficou fora da nossa leitura. Ele disse: eu não tenho condições disso. Aí o Senhor disse: mas eu estou com você. E se eu estou lhe chamando, eu sei que você pode fazer. Eu sei o quanto você pode fazer. Deus sabe o quanto eu e você podemos ser úteis na sua obra. Nós não sabemos, irmãos. Nós nos achamos pequenos diante da obra do Senhor. Mas Ele conhece a força das suas mãos. O Senhor conhece a capacidade da sua voz, da sua vontade de trabalhar. Ele sabe da nossa capacidade. E é por isso
que Ele escolhe a cada um de nós de formas especiais e nos convida para nos enviar a uma tarefa diferente. E Moisés então tomou a última atitude que cabe a nós: dizer sim. Dizer: ok, Senhor, eu estou pronto, eu vou assumir o ministério. Quando Moisés disse sim para o Senhor, Moisés não sabia que ele seria considerado o maior dos profetas. Depois da morte de Moisés, a Bíblia nos diz que nunca mais se levantou um profeta igual a ele. Ele não sabia que ele seria o governador de uma grande nação. Não sabia que ele seria um nome reverenciado por toda essa nação durante séculos até hoje. Eles, quando o judeu fala em Moisés, fala Moisés, homem de Deus. Ele tem um título até hoje. Quando Moisés disse sim, ele não sabia. Porque quando nós dissermos sim ao Senhor, não sabemos o que tem pela frente. E o Senhor não faz promessas. Mas nós podemos ver, pelo exemplo de Moisés e de tantos outros, que quando temos a coragem de dizer sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor vai tomar as nossas vidas, nos fazer superar as nossas dificuldades e debilidades e vai nos transformar em instrumentos úteis. Aonde? Na sua obra. Úteis segundo a vontade dele, úteis na igreja de Jesus. E tudo que nós temos que fazer é o que Moisés fez. Sim, Senhor, eis-me aqui. Então, queridos, todos nós temos a oportunidade, em algum momento da nossa vida, de receber esse chamado do Senhor e tomar uma decisão de nos tornarmos úteis nas mãos de Deus. E quem sabe não é esta noite para muitos de nós. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra ao seu coração. E eu quero convidar a todos que fiquemos de pé para juntos orarmos ao Senhor. Nessa oração já estaremos encerrando o nosso culto. Fechemos nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos, em primeiro lugar, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque muitos de nós, em alguns momentos de nossas vidas, percebemos o Teu chamado e dissemos sim. E por isso, ó Deus, o Senhor promoveu transformações profundas em nossas vidas e fez, ó Pai, com que muitos de nós hoje sejamos pessoas felizes com Cristo e esforçando-nos a sermos úteis na Tua obra. E também, ó Deus, sabemos que porventura muitos de nós podem ter tomado esta decisão de Te servir hoje neste momento. Por isso rogamos, ó Deus, recebe em Tuas mãos, ó Pai, a decisão de cada um de nós que deseja seguir ao Senhor como servo útil na Tua obra. E faz, ó Deus, com que o Teu poder possa causar as mesmas transformações nessas pessoas, de modo, ó Pai, que todos venhamos a ser como o Senhor quer que sejamos. Te agradecemos, ó Pai, por esses momentos onde podemos ouvir da Tua palavra aos nossos corações. Consolida, Senhor, em nossas vidas as Tuas verdades, para que todos nós possamos caminhar por esse mundo, testemunhando que somos o Teu povo. Queremos pedir ainda, ó Deus, as Tuas bênçãos para essa semana. Seja, Senhor, com todos nós, onde quer que estejamos. Acompanha-nos, ó Pai, em nossas vidas seculares, dando-nos sempre oportunidade de testemunhar aos outros, a pessoas ainda não crentes, o motivo da nossa alegria e da nossa esperança. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.